Uau! Glória a Deus! Vocês estão bem? Eu estou me recuperando aqui ainda, tudo bom, tá tudo certo. Eu não sei se você já fez isso, mas eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse assim: você é legal. Olha para o outro lado, olha para trás e fala: ei, você também é legal. Glória a Deus. É um prazer, novamente, poder estar compartilhando com vocês algo da parte de Deus, algo da palavra de Deus. Eu realmente estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, Eu sou grato também à liderança da igreja, hoje aqui o pastor Christian, o pastor Lucas, pastor Diego. Obrigado pela confiança, que vocês têm tido comigo, deixado eu subir aqui, poder ministrar também, não só o louvor, mas eu tenho vindo também às vezes fazer uma palavra de oferta, a palavra no domingo, e eu estou muito feliz por causa disso, E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o tema, vamos lá, olha lá, Natal, o plano original. Obrigado. Vou só tomar uma água antes, eu cantei bastante no louvor. Vocês também, eu vi que estava bem legal. O plano original. Sabe, eu começo a pensar, e eu estava pensando essa semana a respeito disso, sobre algo original, não é verdade? Quando você vai comprar algo original, o que você, primeiro você vê? Que o valor dele é mais caro, sim ou não? O preço é mais caro, é ou não é verdade? Você já chegou para comprar alguma coisa original, você fala, uau, o preço está lá em cima. Só que uma coisa muito interessante é que você entende que aquilo, a durabilidade daquilo também é maior, Você vai pagar um preço mais alto, só que a durabilidade daquele produto que você está comprando também vai durar mais. Eu acho que a gente mora aqui do lado do Paraguai, a gente sabe bem o que é comprar um produto que não é original, não é verdade? Eu tenho, pena dos nossos amigos paraguaios que recebem esse, um título, de muambeiros, na verdade. Tadinhos, nem é eles que fabricam as coisas, mas eles recebem esse título de muambeiro. E a gente, quem já foi lá no Paraguai e comprou alguma coisa que não era original? Não precisa, não. Calma, não precisa levantar sua mão. Eu acho que todo mundo, eu lembro uma vez, eu estava contando aqui, eu vou comprar um relógio para minha mãe, A gente comprou um relógio para minha mãe, e aí 2 meses depois, acabou o relógio dela. E eu, e um relógio geralmente dura mais tempo, não é verdade? Então a gente sabe muito bem o que é algo que não é original, algo falsificado. A gente conhece isso, é ou não é verdade? Você vai lá, compra uma coisa tão empolgado, às vezes uma semana pifou. Enfim, e por que eu estou falando isso para vocês, na verdade? Porque Deus não sonhou que nós fôssemos um produto que não fosse original, ou que nós fôssemos falsificados. E para Ele restaurar esse plano original na nossa vida, Jesus teve que pagar um preço muito alto por nós. E é exatamente sobre isso que eu queria discorrer um pouquinho com vocês, não é verdade? Porque nesse próximo dia 25, para ser mais exato, nessa terça-feira, a gente comemora o quê? O nascimento de Jesus, E eu queria pensar um pouco com vocês a respeito do Natal, Alguém sabe o que é o Natal? Quem estava na cantata aqui o ano passado vai lembrar dessa musiquinha, E o que é o Natal de verdade pra gente? Como que a gente tem vivido isso, Eu até estava comentando um pouco hoje pela manhã, falei, cara, o que é o Natal? Panetone? Chocotone? Chocotone trufado? É sorvetone, O que é? Eu estou falando isso porque eu gosto muito dessas coisas, Ontem à tarde eu estava lá na casa da minha mãe e a minha irmã ganhou um chocotone trufado, aquela coisa linda assim. E ela não come chocolate, Ela tem alergia e ela ganhou. Eu falei assim, ô maninho, fala, vamos comer? Eu falei assim, vai, vamos, Ela pode abrir então, pode pegar lá. Cara, era muito bom. Eu não sei se vocês já comeram um chocotone da Cacau Show trufado, era muito bom. E ela não aguentou também, dela comeu, deu alergia nela, foi muito engraçado, ela teve que tomar um remédio.
Mas, cara, eu gosto muito disso, mas às vezes o Natal é o quê? É você dar presente, na verdade, é você fazer um amigo secreto, o Lucas estava falando, né? O pessoal se organiza para fazer um amigo secreto na célula, é o parente, né, desejado que está vindo na sua casa, ou o indesejado também que vem, na verdade, ele vem, né? Quando você menos espera, ele aparece sem avisar. O Natal é isso, na verdade, é comunhão entre as famílias. E a gente espera muito essa data. Eu vejo que é uma data muito esperada, na verdade. Quando eu era criança, eu lembro que, cara, era muito legal, porque você entrava de férias, né? Ali no finalzinho de novembro, se você não pegasse recuperação, ou no começo de dezembro, se você ficasse de recuperação, mas você já estava de férias e ia vir o Natal. E o Natal é isso, era aquela confraternização, era você estar junto com a família, porque é uma data muito esperada. Talvez é a data mais comemorada de todos. Eu estava até falando hoje de manhã, né? O Natal você até muda, na verdade. Chega no Natal, o que você fala? Feliz Natal, próspero Ano Novo. Né? Todo mundo faz isso? Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Né? Se fosse em outra data, você fala, vai embora logo, o que você está fazendo aqui ainda, né? A pessoa chegou lá na sua loja, se você é um vendedor, era 5:06 ela chegou, para as 18 horas. Você já estava arrumando suas coisinhas para fechar a loja, chegou a pessoa lá. No Natal você fala assim, Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? 6:30 você fala isso. Mas se fosse antes, você fala, meu Deus do céu, esse cara não vai embora, pelo amor de Deus. O Natal ele muda, né? Até as pessoas falam, né? Se você vê na rádio, as pessoas falam sobre o quê? Um espírito natalino. É algo que acontece. Mas a gente começa a entender também que o Natal ele se transforma em algo mais comercial do que espiritual. E esse é um grande risco de nós, como cristãos, cairmos também. Da gente trabalhar o Natal, mais no âmbito comercial, né, de vendas e tudo mais, do que no âmbito espiritual. Porque a realidade do Natal, a gente vai conseguir caminhar um pouquinho mais e entender isso. Você há de concordar comigo que essa é a data que nós, como cristãos, deveríamos comemorar mais, sim ou não? Cara, é o acontecimento mais marcante da história. Na verdade, é o divisor de água da história em antes e depois de Cristo. Eu conheci um amigo meu, ele era crente, né? Fervoroso. Aí ele começou a estudar na faculdade, a faculdade de História. Deu 2 meses, ele virou ateu. Eu falei, meu Deus. Mas muitos professores de História são ateus. Não sei se vocês sabem disso. Mas o mais interessante, mesmo eles sendo ateus, eles têm que dividir a história em antes e depois de Cristo. A história de Cristo ele é um marco, e para nós muito mais, porque nós somos cristãos e seguimos a Cristo pelo fato do que o nosso Salvador nasceu. Talvez esse antes e depois de Cristo se dê pelo fato também de você ser uma pessoa antes dele e uma pessoa depois. Quando se lembra que quando você ainda não tinha Cristo? Você se lembra mais ou menos como que você era? Né? Meia boca, né? Era uma coisa não muito legal. Com Cristo a gente vira legal. Você acabou de falar para a pessoa, e você é legal. Mas quando você está sem Cristo, você não é tão legal assim. E hoje eu quero prosseguir falando um pouquinho disso, a respeito de Jesus Cristo, né? O nosso aniversariante. Na verdade, eu acredito que todos aqui saibam que dia 25 de dezembro não é o dia do aniversário de Jesus, tá bom? Não saiam falando isso por aí. É uma data comemorativa, né? Dezembro lá é frio, né? Jesus nasceu na manjedoura. Enfim, você pode ver um pouquinho disso mais, se você pesquisar no Google, mais ou menos a data que ele nasceu foi no outono e não no inverno. Então não foi no dia 25, mas nós comemoramos no dia 25 o nascimento dele. E Jesus ele nasce através de um plano de redenção criado no céu, porque através da queda do homem, Deus ele faz um plano para que a criação dele fosse restaurada à comunhão com Deus. E eu quero ler com vocês então, para a gente dar um pano de fundo naquilo que eu quero trabalhar nessa noite. Abram suas Bíblias comigo lá, comigo, lá em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 2.
Amém? Aí, capítulo 2. Olha só. O versículo 15. Vamos dar um pano de fundo aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente morrerá. Amém. Até aí, só para a gente continuar, só que não fecha sua Bíblia não, fica com ela aqui. Ali no finalzinho do capítulo 1, Deus fala o seguinte: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, ele começa a dar a nossa origem é em Deus. Deus, ele nos cria a imagem e semelhança dele. E Deus cria um lugar magnífico, um jardim incrível, onde ele coloca o homem. E aí entra esse texto que nós acabamos de ler, para ele cultivar, para ele cuidar do rebanho. Eu acho muito interessante nós pensarmos, porque era um lugar incrível, sabe por quê? Imagine um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, quando ele termina de criar, a Bíblia diz o seguinte: e viu Deus que o que ele tinha feito era bom. Uau! Imagine só, Deus se gabando daquilo que ele tinha acabado de fazer, né? Quando você faz uma coisa legal, você não fica assim, eu sou demais. Uau! Esses dias atrás, eu estava com muita raiva. A Andressa sabe disso. Eu estava jogando Champions League no videogame. E eu estava na final. E eu estava no mais difícil, eu não conseguia vencer por nada o Real Madrid. Que eu estava na final com o Real Madrid. E toda hora eu resetava o videogame, porque eu ia perder, eu resetava para poder jogar de novo, né? Porque se eu perdesse, acabava. E eu estava roubando, né? A máquina. Quando eu ganhei, um dia eu consegui ganhar, foi uns 3 dias, eu com raiva, eu fiquei assim, uau, eu sou bom, hein? Só que mentira, eu estava toda hora resetava o videogame para não perder. Mas vocês estão entendendo como que Deus estava se sentindo? Quando você faz algo bom, né, de repente um pai orgulhoso, né, olha para o filho e fala, mano, meu filho é demais. Né? É a minha mãe olhando para mim, fala, mano, que filho bonito que eu criei, né? Que menino de Deus, oh, maravilha. É assim, é ou não é verdade? E Deus estava dessa forma, ele estava apaixonado por aquilo que ele tinha acabado de criar. Ele fala assim, olha, e Deus acabou de criar e ele viu que aquilo que ele tinha criado foi bom. E ele falou assim, olha, foi muito bom, nossa. E sabe o que ele fez ainda depois? Ele falou assim, quer saber? Eu vou descansar agora. Trabalhei, criei uma coisa incrível e vou descansar. No 7º dia ele descansa. E ele deu essa ordenança, ele falou assim, olha, de tudo você pode comer, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Igor, eu conheço bem essa história, muito bom, que legal que você conhece. E no capítulo 3 relata a queda do homem. E eu acho muito interessante porque é aí que começa o plano de redenção de Deus. E é aí que começa o Natal, Deus restaurando o plano original dele para as nossas vidas. Vamos ler lá então? Olha só, no capítulo 3, vocês estão abertos ainda aí? Amém? No capítulo 3, versículo 14. Então, o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita você é, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará, e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus. Aqui a gente começa a entender o que Deus iria fazer. Ele fala o seguinte, olha, você enganou a mulher, eu vou colocar inimizade entre vocês, mas é o seguinte, o descendente dela irá pisar na sua cabeça. Ele começa ali a prefigurar a figura de Jesus que nasceria de uma mulher e que venceria a serpente que um dia havia enganado a sua criação. Eu acho muito interessante porque se passa cerca de 4.000 anos para que essa palavra lá de Gênesis se cumpra no livro de Mateus, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Eu acho muito interessante, olha só esse texto de Isaías, que diz o seguinte: por isso, Isaías 7,14, se você está anotando, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Nós entendemos então com esse texto, olha só, Deus te dará um sinal, que não é o homem com a queda, que com a sua própria força poderia fazer algo que alcançasse novamente a misericórdia e o perdão de Deus, mas é o próprio Deus que vem ao encontro com o homem, dá um sinal, envia o seu filho para restaurar essa comunhão que ele tinha com Deus no jardim. Vocês estão comigo aqui? Lá no Camboja, nós fizemos amizade com um rapaz que era da mesma igreja que a gente frequentava lá. O nome dele era Pichã. E ele era um jovem muito diferente, ele era, cara, muito calmo, ele era um menino que buscava muito a Deus, a gente gostou muito dele, a gente fez amizade com ele através de um outro missionário brasileiro que estava lá, a gente conheceu esse rapaz. E eu lembro que um dia a gente estava na igreja e a gente falou assim, vamos almoçar junto? Ele falou assim, tá, vamos. E a gente foi almoçar junto lá no restaurante. Hoje de manhã eu comentei, porque lá é muito quente, tá? É quente, tipo aqui tá tendo nossos dias aqui, né? Tá quente ou não tá? Pelo amor de Deus, né? E lá é muito quente também, desse jeito. E a gente foi pro restaurante pra gente almoçar, e nesse restaurante tinha ar-condicionado, graças a Deus, a gente ficou lá umas 4 horas no restaurante conversando. Eu fiquei pensando, cara, o dono do restaurante deve ter ficado muito bravo, né? Porque imagina, 4 horas lá, a gente comeu lá $5, e ficamos 4 horas lá desfrutando do ar-condicionado dele. Mas foi muito interessante essa conversa que a gente teve, porque a gente começou, cara, como que é a sua história? E ele começou a falar que ele nasceu num lar que era budista, A avó dele cedeu um terreno para que fosse construído um templo budista. Os pais dele, ajudaram na construção desse templo budista. Imagine vocês, então, o quão esse jovem era inserido nessa cultura budista, o quão ele era envolvido com isso, e ele começou a compartilhar conosco a respeito disso. A avó, toda vez que ele ia lá para a casa dele, eles estavam lá muito devotos, enfim. E ele começou a compartilhar conosco, daí a gente perguntou, cara, mas como que você veio para o cristianismo? O que aconteceu que você veio para cá, pro cristianismo? Como que você deixou o budismo? Porque lá, o Camboja, 98% da população é budista. E ele falou assim, olha, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a ouvir algo que eu não ouvia no budismo, a respeito do amor. Porque o budismo, ele falou assim, em todas as leis, em todas as regras que você tem que seguir, nenhuma delas fala sobre o amor. Ele começou a explicar para nós, porque no budismo, tudo que você faz, ou a maneira que você trabalha, você usa as suas forças para você alcançar, ou para você ser um ser iluminado. Buda significa isso, iluminado, ou iluminado. E ele fala, então você trabalha de todas as formas para você se tornar um ser iluminado. Ele falou assim, então, eu não faço as coisas, o bem para as pessoas, porque eu não sei se você sabe, mas eles fazem muito o bem para as outras pessoas, mas eu não faço isso porque eu quero realmente abençoar aquela pessoa, mas porque eu preciso para ser um ser iluminado. E ele, então, na faculdade eu comecei a aprender sobre isso. E a gente vê, então, que o budismo, ele falando para nós, faz de tudo, você tenta fazer de tudo com as suas forças para se tornar um iluminado. E já no cristianismo, um Deus santo e poderoso desce e se faz como um homem. Vocês conseguem perceber um pouco a diferença disso? Vocês conseguem entender a maneira com que Deus começou a trabalhar para que eu e você pudéssemos ter o acesso que nós temos a Ele novamente? Eu acho muito interessante porque, não sei se vocês se lembram desse texto, mas é Ele que nos escolheu primeiro, Ele que nos amou primeiro. Nós vemos, as promessas que foram feitas através dos profetas messiânicos. Eu quero citar alguns aqui para vocês. Olha só, Isaías mesmo, ele declarou no capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Eles começam a falar realmente do nascimento e da obra salvífica de Cristo sobre nós. Olha só, em Malaquias 3:1, diz que um mensageiro prepararia o caminho do Messias. E em Mateus 11:10, esse mensageiro é revelado através da vida de João Batista. Uau! Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 22, declara que ele nasceria de uma virgem. E em Mateus 1, do capítulo 18 ao 20, Jesus se revela nascendo através da vida de Maria. Esses dias atrás, no momento de oferta, eu comentei com vocês também sobre Daniel, que profetiza a respeito do nascimento de Jesus no capítulo 10. Ele fala sobre 70 semanas proféticas, que daria o tempo exato do nascimento de Jesus. São vários profetas falando a respeito de Jesus, desde o livro de Gênesis, cerca de 4.000 anos, e outros profetas começam a falar a respeito do nascimento de Jesus. E esse nascimento, que eu acredito que é a maior prova de amor de Deus por nós ou pela humanidade, se dá pois o homem começou a escolher a sua independência de Deus. Ele decidiu fazer escolhas independentes, ele decidiu escolher o caminho da morte, mas Deus ele revela, ou ele vem revelando através da história, desde lá de Gênesis, o verdadeiro caráter do seu amor incondicional. A gente poderia citar aqui também aquele texto, que talvez muito conhecido, né? De João 3,16, todos aqui se lembram dele? Vamos citar ele junto, porque Deus amou... não pereça. O plano original de Deus é isso, ele transborda amor, ele traz reconciliação pelo fato do próprio Deus, ele sentir falta da sua criação. Eu gosto muito de pensar dessa forma, porque lá em Gênesis nós estávamos lendo, mas se a gente for começar realmente a relatar novamente o que acontecia, todos os dias, na viração do dia, Deus ia ao encontro da sua criação, todos os dias, e ali ele conversava, né? Imagine só, eu estava pensando um pouco a respeito disso, como é bom você encontrar um amigo, ou um velho amigo, sim ou não? E você começa a conversar com ele, né? De repente ele fala, uau, você teve um filho, né? Que legal, não, mudei de emprego, mudei de cidade. E, cara, como é bom você encontrar amigos, você ter tempo de qualidade com amigos. E Deus, ele realmente queria restaurar essa comunhão. Eu hoje pela manhã, e a gente quer conversar a respeito disso, dessa intimidade novamente com Deus criada, desse laço novamente criado, porque quando nós temos comunhão, a nossa história, ou o nosso momento começa a mudar. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito disso. Quantos aqui já foram numa lotérica? Eu ainda não sei por que na lotérica não tem ar-condicionado, não é verdade? Né? Então a lotérica, geralmente você passa, você já começa a murmurar quando você passou na frente, porque você viu a fila. Você fala, pelo amor de Deus, o que é isso, Senhor? Quantas horas que eu vou ficar nessa lotérica? Ô misericórdia, ô paizinho, o que é isso? Aí você chega na lotérica, você para atrás do cara, fala, não, já tem meia hora que eu estou aqui, 40 minutos, isso aqui não anda, essa fila não anda, o que esse caixa está fechado? Cara, é um ambiente propício para murmuração. Está quente, a fila está grande. Mas sabe de uma coisa? Até, vou contar uma história que aconteceu essa semana. Minha mãe foi na lotérica, pagar uma conta. E daí ela chegou lá, o cara começou a reclamar para ela, né? Não, meu Deus do céu, mas tá muito quente, né? E não sei o que, e tá quente, e não sei o que. E ela falou assim, imagine só, se aqui tá quente, imagina no inferno, né? Aí o cara, eita, é mesmo, né? Não, verdade. Eu sei, minha mãe não foi muito boazinha, ela não foi muito legal. Mas vocês estão entendendo que esses momentos de comunhão podem transformar o ambiente? Eu não sei vocês, quando vocês já passaram por um momento desse com Deus. Talvez você estava numa crise interior, você estava quebrado realmente por dentro, e de repente você chegou na presença de Deus, diante dele, e você fez assim, uau, era tudo que eu precisava.
Vocês concordam comigo que comunhão, esses momentos, uns com os outros e com Deus, Ele transforma as nossas vidas? Vocês concordam comigo isso? E Deus, então, Ele começa a restaurar esse sonho, ou esse plano original de estar presente nas nossas vidas. Tanto é que uma virgem dará luz a uma criança e o nome dele se chamará o quê? Emanuel, o Deus conosco. Deus, Ele quer trabalhar através do Natal, o resgate das nossas vidas, para ter comunhão novamente conosco. Sabe, irmãos, eu não consigo me imaginar ou pensar que Deus, na verdade, a trindade, né, eles se unem, ou divindade, eles se unem, planejam um plano incrível para resgatar a sua criação, e de repente, por causa de um errinho seu, fala assim, não vou mais amar aquele lá. Estão me entendendo? Não. Aquele ali não está merecendo muito, não. Igor, mas se eu estou pecando, Deus está comigo? Não, aí também não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nada pode mudar o amor que Deus tem por você. Muitas vezes o inimigo, ele que lança mentiras de que nós não podemos entrar na presença de Deus. Não, olha só o jeito que você está. Sem condições. Você não tem condições de adorar a Deus. Quando na verdade, nós entendemos através da vida de Jesus, que foi exatamente para esses momentos que Ele veio. O que Ele declarou? Olha, eu não vim para os sãos. Sim ou não? Então, Deus envia o seu Filho para mim e para você, que somos os mais perdidos, né? Os mais problemáticos. É para a gente que Ele veio. Sabe, irmãos, Ele começa a restaurar essa comunhão, e eu gosto muito de citar esse texto. A nossa igreja se chama Comunhão e Vida, e o Salmo 133 faz parte do nosso coração, ou do nosso DNA, onde diz que, onde existe comunhão, o Senhor ordena a bênção dEle e a vida para todo sempre. É muito legal porque Ele fala, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce sobre o quê? A cabeça do sumo sacerdote. E vai escorrendo pela barba, a barba de Arão. A nossa comunhão uns com os outros, ou a nossa comunhão com Deus, na verdade, está intimamente ligada com a nossa comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com as pessoas. E não tem como a gente separar isso. Se você não tem comunhão com as pessoas, você não pode ter comunhão com Deus. As duas coisas estão ligadas. O óleo desce do alto e passa pelo homem, pelo sumo sacerdote. E aí sim nós temos o quê? A bênção e a vida de Deus instauradas nas nossas vidas. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer ter realmente esses momentos de comunhão novamente conosco, Ele quer restaurar a nossa vida. Igor, mas eu não estou entendendo direito onde você quer chegar, qual o propósito onde que você quer acertar, o que você está querendo atacar nessa noite com essa mensagem. Eu quero realmente alcançar o propósito de que nós devemos ter comunhão com Deus e estar presente com Ele nesse dia de Natal. Mas só no dia de Natal? Não. Esse dia foi simplesmente um marco na história, para que todos os dias nós novamente pudéssemos andar e caminhar com Ele. Eu gosto sempre de falar que quando nós entramos na presença de Deus, na verdade nós não sabemos o que vai acontecer. Muitas pessoas, eles se lembram de algo, ou de algo que eles já viveram com Deus, e eles imaginam que quando eles vão entrar na presença de Deus, aquilo vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você já teve um momento espiritual com Deus, onde você sentiu um arrepio, e você fala, uau, é isso, quando Deus fala comigo é um arrepio. Ou você tremeu, ou você teve algumas sensações diferentes no seu corpo. Mas quando nós entramos na presença de Deus, na verdade a gente não pode ficar pensando naquilo que nós já sentimos uma vez, mas nós precisamos pensar naquilo que é novo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era menor eu achava que o céu era um pouco chato. Estar na presença de Deus era um pouco chato.
Porque a gente lia, né? Os 24 anciões ficam cantando santo, 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 24 horas. E fala, mano, né? E os anjos cantam santo, santo, santo. Eu falei assim, cara, eu vou chegar no céu, eu vou ficar falando santo, santo, santo. Eu não entendia muito bem isso. Por que eu vou ficar falando isso? Mas porque eu sempre baseava as minhas experiências com Deus naquilo que eu já tinha vivido. Então eu vinha com uma expectativa, nossa, hoje Ele vai fazer as minhas costas arrepiar. Quando na verdade aqueles 24 anciões, eles cantam Santo Santo, porque a cada momento que eles estão diante de Deus, Deus se revela de uma forma nova para ele. E sabe qual que é o grande problema de quando nós não estamos em comunhão com Deus? Nós começamos a entrar e sair da igreja do mesmo jeito. A gente não começa mais a ter transformação, porque se aquilo que você se baseia nas suas experiências passadas não acontecer, Deus não falou com você. E aí a gente começa a se tornar a mesma pessoa. A gente entra nos cultos, a palavra de Deus é falada, o louvor é falado, mas nada acontece. Porque de fato nós não temos conhecido o poder da comunhão, de estar junto com Deus. Quantos estão comigo aqui? Deus, Ele sempre tem algo novo com a gente. Deus, Ele tem sempre algo novo para se revelar no nosso coração. E o poder da comunhão com Ele, Ele causa essa transformação de vida dentro de nós. Eu não sei vocês, mas como eu fico triste, às vezes, quando eu não consigo entrar na presença de Deus daquela maneira que eu gostaria. Muitas pessoas gostam de pôr a culpa no louvor, né? Eu sou ministro de louvor, né? Para quem é ministro de louvor, entende muito bem o que eu vou falar. A pessoa sai falando assim, cara, o louvor não foi legal. Né? Não é assim que acontece? Ah, não. A mensagem, não foi muito boa, não. Geralmente, quando nós não estamos em comunhão, e eu estava lendo um livro que eu ganhei, chama Os Segredos de Deus, e ele fala de uma vida de palavras de conhecimento, de palavras proféticas. E é muito legal porque ele simplifica muito isso. A gente mistifica, não é verdade? Palavras de conhecimento ou palavras proféticas, a gente acha isso algo muito místico. Não, isso só vai acontecer quando, eu tiver asas, eu for quase um semi-anjo, um semideus, eu não sei como que você pensa. E esse autor, ele desmistifica um pouco isso, e ele fala o seguinte, olha só, palavras de conhecimento. Eu não sei quantos aqui já receberam uma palavra de conhecimento. Eu vou exemplificar para vocês, então, mais ou menos o que acontece, Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu lembro que eu fui para uma conferência e lá tem uma sala de oração e eu cheguei e o rapaz disse, vou orar por você. Eu falei assim, ok. Eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida e ele pegou e falou assim, você canta? E eu, canto. Você já vai afastando na cadeira assim, Então, porque eu vejo Deus chamando você para um chamado ministerial na área da música. Faz sentido para você? Eu, faz muito sentido. Ele começou a lançar palavras específicas na minha vida. Uma pessoa que nunca me viu, começou a falar algo específico da minha vida. Como estão entendendo o que é palavra de conhecimento? Amém? Eu contei uma vez uma história para vocês aqui, não sei se vocês se lembram de uma vez que eu ganhei um lanche. Vocês se lembram dessa história? Que um cara parou na esquina e falou assim, olha, Deus mandou vir pagar seu lanche. E eu estava numa crise com Deus, porque eu não tinha dinheiro para comprar um lanche, e aquele homem chegou e falou assim, olha só, Deus mandou vir falar para você que Ele nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Uau! Enfim, palavras de conhecimento acontecem assim, e eu só queria contar esses exemplos para vocês conseguirem entender aquilo que eu queria falar. E nesse livro, Os Segredos de Deus, fala o seguinte, como que isso acontece? Igor, eu nunca consegui fazer isso, Eu nunca entreguei uma palavra de conhecimento para ninguém, como que isso acontece? Ele falou assim, olha, Deus habita em nós, amém? Habita em você aí? Dá um amém mais forte então. Deus habita em você? Aí, glória a Deus. E ele falou assim, quando nós estamos em comunhão com Ele, a palavra dEle flui em nós de uma maneira natural, e não sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural começa a se tornar natural para nós. Então, nós olhamos para uma pessoa, nós amamos ela, não pelo que ela faz, mas pelo que ela é em Deus. Então você olha para uma pessoa, de repente você olha ali, é um bêbado na rua. Mas se você olhar com o olhar de Deus, ele é um pai de família, restaurado, trabalhador. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Então,
a comunhão com Deus, ela começa a restaurar esses princípios originais que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. Vocês concordam comigo que quando nós começamos a caminhar de fato com Deus, ou mais perto de Deus, a gente começa a se tornar uma pessoa diferente? É ou não? Você é meio bravo, né? De repente você começa a caminhar com Jesus, a palavra fala que Ele é manso e humilde de coração, e aí você fala, poxa, né? No futebol, eita Brasil. Aí o cara dá aquela entrada em você, e geralmente esse cara sou eu que dou uma entrada mais forte, né? Me desculpa se eu já fiz isso com você. E você fala, amém, eu perdoo. Ou você fala, eu te pego lá na hora da saída. Quando você começa a caminhar com Jesus, algo dentro de nós começa a mudar. Porque o próprio Deus habita em nós, e essa comunhão faz com que a palavra dele habite em nós, e nós começamos a viver essa palavra, para modificar não só as nossas vidas, mas a vida das pessoas que estão perto de nós. Jesus então, ele começa através do Natal, restaurar esse plano original de estar em comunhão com a sua criação, e a sua criação começa a restaurar outras pessoas. Eu acho muito legal porque o Natal fala exatamente de nascimento, e certa vez Jesus ele discutia com Nicodemos a respeito do novo nascimento, e ele fala o seguinte, olha, vocês não podem ver o reino se vocês não nascerem da água e do Espírito. E nós temos um título, né, ou na verdade um foco que nós vamos estar falando ano que vem, que é de nós expandirmos o reino de Deus. Mas se Deus não nascer em nós, ou se nós não nascermos da água e do Espírito novamente, nós não iremos conseguir expandir o reino dele. O Natal é isso, a restauração do plano original de Deus para mim e para você. Nós precisamos sim expandir o reino dele. Nós precisamos entender o que é o reino dele. Eu não sei se você sabe, mas a mensagem central de Jesus foi a respeito do reino dos céus, a respeito do reino do Pai dele. A mensagem central do ministério de Jesus, ele passou por 3 anos no seu ministério, e o tema dele era o reino de Deus. O reino de Deus. Eu gosto muito de falar sobre o reino, porque eu entendo que quando o reino de Deus começa a ser estabelecido num lugar, o ambiente é mudado. Vamos dar um exemplo aqui. Aonde o reino dele vem, acontece cura. Porque no reino dos céus não existe doença. Aonde o reino dele vem, existe paz. Porque no reino dos céus não existe angústia, existe alegria, porque no reino dos céus não existe tristeza. Vocês estão entendendo? Quando o reino de Deus ele começa a vir sobre as nossas vidas, e a gente entende que expandir o reino dele não é ficar somente buscando Deus aqui dentro da igreja, mas é a gente conseguir levar esse reino em todas as esferas da sociedade. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. Mas isso só acontece através do nascimento novo. E sabe de uma coisa? Eu acredito que todos os dias nós devemos viver o Natal. Todos os dias. Algo dentro de nós precisa nascer de novo da água e do Espírito. Eu vejo que todos os dias da nossa vida nós precisamos viver o Natal. Porque Jesus precisa nascer em nós todos os dias. Ou talvez em algumas áreas das nossas vidas. Que com o tempo, na verdade, começa a se desvirtuar. O pastor Christian falou de um livro nessa manhã que chama Paredes do Meu Coração. Ele tá lá na livraria. E eu lembro que eu estava chegando de volta na igreja e o pastor Fábio me deu esse livro, falou assim, olha, lê esse livro, é muito bom. Eu estava passando por um momento muito difícil. Na verdade, eu estava com meu coração quebrado, eu estava com a minha vida assim, bem desestruturada, e eu fui ler esse livro, e ali fala realmente
que a gente começa a criar algo no nosso coração para nos proteger. E através daquele livro eu consegui ser liberto, porque eu comecei a abrir meu coração de fato. E consegui liberar perdão. Vou contar essa história para vocês. Posso? Vocês querem saber? Então tá, vou contar. O que tinha acontecido? Eu estava namorando a Andressa, na verdade. E resumidamente, eu não sei se ela já falou para vocês, ela já contou aqui, amor, na igreja? Os pais dela pediu para a gente terminar. Pediu para ela terminar comigo, na verdade. Eu lembro que eu tinha ido numa viagem para São Paulo e quando eu voltei, ela sentou assim e falou assim, olha, amor, a gente vai ter que terminar, meu pai pediu. E eu, cara, tá bom, né? Tá bom não foi assim, eu fiquei muito bravo. Eu peguei, fiquei bravo com a mãe dela, fiquei bravo com o pai dela, falei assim, e você também não vai lutar pela gente e tal. Eu fiquei muito bravo, e, enfim, mas aquilo quebrou eu por dentro. E eu estava nesse contexto, onde eu sentia que eu fui rejeitado, onde eu sentia que eu não tinha recebido talvez o valor que eu merecia, eu estava dessa forma. E eu comecei a ler esse livro e sabe de uma coisa? Eu comecei a perceber que o que eu estava precisando era que Jesus nascesse em partes do meu coração, onde eu já tinha feito com que ele se saísse de lá, com que ele tivesse morrido de lá. Esse livro ajudou com que eu vencesse esse problema dentro de mim. E Jesus, ele teve que nascer de novo. O pastor Christian sabe bem disso, né, pastor? A gente tinha começado o nosso discipulado, isso vai para 5 anos que aconteceu. E só para terminar a história, vocês já devem saber, eu sou casado com a Andressa, amém? Deus restaurou, irmãos, de verdade. Todo o discipulado, o pastor Christian estava aqui, eu tinha muita raiva do meu sogro e da minha sogra. Hoje eu chamo eles de pai e mãe. E todo o discipulado, ele falou assim, o pastor Christian chegava, né, daquele jeito dele, ele falou assim, e aí, fi, já liberou perdão? Deu, ainda não. Ele, então tá bom, vamos fazer um exercício hoje, vamos liberar perdão para ele. Eu tinha que orar assim, Deus, eu libero perdão pro Takeshi, pra Alice. Só que sabe assim, da boca para fora, né? Não, vamos exercer. Eu falei, amém, pastor, vamos. Eu lembro que era direto, todo discipulado, e aí, liberou perdão? Eu falei assim, olha, não. Ele, então vamos exercer o perdão, né? Libera perdão. E eu lembro que num dia, e até aconteceu um fato muito ruim. Um dia a mãe dela foi pregar lá no Instituto Cancion que eu fazia, uma semana depois que a gente tinha terminado. E ela começou a pregar, tinha poucas pessoas, eu cruzei o braço e fiquei olhando assim para ela. Foi triste. Eu pedi perdão para ela já. E através desse um dia eu estava numa reunião de oração no iPray, era lá embaixo ainda, no antigo templo. E eu nem estava orando por perdão, sabe, irmãos? Eu não estava orando, eu só estava na presença de Deus, curtindo aquela vibe. E de repente vem assim, perdão. Meu coração foi tomado pelo perdão. E eu falei assim, Deus, né? Eu perdoo o Takeshi. Eu perdoo a Alice. Meu coração foi quebrado, foi contrito naquela situação. E eu sempre entendo o seguinte, quando você libera o perdão, você precisa de uma oportunidade para você se redimir, sim ou não? Eu gosto de fazer isso. Eu lembro que um dia eu estava ali na frutaria, Caxias do Sul, e eu vi o pai da Andressa, né, meu sogro, e eu falei assim, ele estava de costa para mim, e eu ficava, vou ou não vou? Vou. Eu falei, quer saber? Eu já liberei perdão, vou lá. Bati nas costas dele, falei assim, ô pastor, né? Tudo bom com o senhor, tal, que bom te ver. Ele, ô Igão, beleza, beleza. Então tá bom, até mais, tchau. Foi isso. Amém. Não foi muita coisa legal não, né? Mas foi bom. Foi o início. Mas eu me lembro também de quando eu comecei a conversar novamente com a Andressa a respeito dos meus sentimentos que eu tinha por ela. E ela foi conversar com os pais dela. O testemunho que a gente ouviu foi, Andressa, o Igor é um menino de Deus. A gente acompanhou ele esse tempo todo. Nós ficamos 1 ano e 9 meses separados. E eu lembro que eu guardei meu coração para aquele momento, para estar com ela novamente.
E ele falou assim, ele é um homem de Deus. A gente tem visto como ele tem crescido e como ele tem mudado. Vocês estão comigo? Imagine só se Deus não tivesse trabalhado no meu coração. Será que eu receberia esse testemunho e receberia aquele presente que está ali? Acho que não. Eu acho que não. Vocês conseguem entender que quando nós estamos na presença de Deus, Ele começa a transformar não só as nossas vidas, mas as situações que envolvem o nosso cotidiano? Vocês conseguem entender a importância do Natal e da comunhão que Deus traz de volta conosco? Não só pelo fato dele estar ao nosso lado, mas pelo fato dele transformar a nossa vida e situações ao nosso redor. Deus, ele começa a trabalhar nas nossas vidas e a gente vê que o nascimento dele em nós começa a fazer com que as coisas mudem. Eu não sei se você está chegando no final do ano, e a gente sempre faz os planos, na verdade, para o próximo ano. Eu lembro que o ano passado, até que eu estava esses dias atrás, no começo desse mês, eu anoto todas as minhas pregações, tanto das ofertas, dos cultos de jovens, eu faço no meu bloco de notas do celular. E eu lembro que eu tinha feito como fala? Tipo, projeto 2018, né? Tipo, eu comecei a anotar as coisas no meu celular. E eu, por acaso, achei de volta esse bloco de notas, estava lá embaixo, né? Eu achei, falei, o que eu escrevi aqui, né? Projeto 2018. Para minha surpresa, tudo que eu tinha escrito se cumpriu nesse ano. E eu falei, uau! Na verdade, uma coisa não se cumpriu e eu preciso compartilhar com vocês. Eu falei assim, Deus, o ano que vem, eu quero ter o FIFA 2018. E eu comprei o PES 2018. Bateu na trave, né? É o PES, não é o FIFA. Mas foi a única coisa que, e eu falei assim, não, mas tá valendo, o PES também é muito legal, a gente joga lá em casa. No restante, tudo que eu tinha planejado em Deus, que eu tinha colocado diante dele, se cumpriu. O homem faz plano, mas a resposta vem de quem? Da boca de Deus. E sabe de uma coisa? Normalmente, quando você é amigo de uma pessoa, ele não diz não para você, ele sempre quer te ajudar. É ou não é verdade? Quando nós somos amigos de pessoas, eu contei essa história um tempo atrás, eu quero contar de novo. Eu lembro que um dia eu estava em casa, né? Vou falar de videogame de novo, eu sei que algumas pessoas não gostam muito, mas eu gosto. Eu estava jogando videogame sozinho, a Andressa não gosta muito de jogar comigo. E eu estava me sentindo sozinho jogando. E eu falei assim, quer saber, vou ligar para um amigo meu. E era quase meia-noite já, né? Eu peguei e liguei, né? Falei assim, e aí, como que você tá? Meia-noite, vai ligar para... oi. Ué, tava dormindo? Não, eu tava quase dormindo aqui. Vamos jogar videogame, beleza, daqui a pouco tô aí. 10 minutos ele tava lá em casa. E eu moro numa chácara, não sei se vocês sabem disso, é bem longe da cidade. Mas vocês estão entendendo que quando você é amigo de alguém, normalmente, ele quer fazer aquilo que te agrada. Comunhão com Deus é isso. Você planeja, e porque ele é seu amigo, ele fala, quer saber? Eu vou realizar o sonho dos meus filhos. A Andressa contou, na verdade, vocês ouviram o sonho dela, que era de ver um panda, quando ela era criança. E ela, na verdade, quando ela estava lá, ela falou o seguinte, Deus, por que eu fui sonhar em ver um panda? Eu podia sonhar em alimentar, sei lá, tantas pessoas. Mas eu sonhei em ver um panda. E Deus ministrou o coração dela dizendo o seguinte, eu amo fazer a vontade dos meus amigos, dos meus filhos. O homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Mas tudo isso está ligado à nossa comunhão com Deus, ao nascimento dele na nossa vida. Isaías 9:6 diz, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Eu vejo que Deus, ele quer trazer sobre nós um novo nascimento. Ele quer trazer sobre mim e sobre você um novo nascimento.
Por que eu estou falando isso com vocês? Nessa quinta-feira, nessa última quinta, nós estivemos na casa de uns discípulos, um momento de comunhão, a gente estava ali conversando, compartilhando, comendo. E nós assistimos um vídeo a respeito da vinda de Cristo. E ali naquele vídeo falava de um terceiro templo que já está funcionando a partir do dia 10 de dezembro agora. Eles construíram um terceiro templo e eles vão começar a sacrificar novamente a Deus. E outra coisa que, você já viu o gato quando fica arrepiado? Eu fiquei arrepiado daquele mesmo jeito, a minha barba arrepiou. Foi quando eles disseram que estão fazendo uma coroa para Jesus. Eu não sei, mas a comunidade judaica ela é dividida, né, entre os judeus ortodoxos e os judeus messiânicos. E esses ortodoxos estão esperando a vinda de Cristo e eles já falaram assim, olha, o Messias já está no nosso meio e eles estão construindo uma coroa para coroar Jesus. E nós bem sabemos que isso se remete ao anticristo. E eu fiquei, uau. Minha avó, né, eu lembro que eu ia na Assembleia de Deus com a minha avó, e ela falava, olha, Jesus está voltando, e hoje mais do que nunca, né? Eu estou quase chegando aos 32, e eu falo, uau, Jesus está voltando, está mais perto do que eu imaginei. E o plano de Deus é que nós vivamos com Ele não só aqui na terra, mas nós possamos passar a eternidade ao lado dEle. Essa mensagem, ela é única e exclusivamente para que Jesus possa nascer em nossos corações, ou nascer em partes dos nossos corações, ou que nós possamos nascer também, aproveitar o nascimento dele, da água e do Espírito, para que nós possamos ter comunhão com ele por toda a eternidade. Mais do que nunca antes, eu estou muito preocupado com essa volta, em falar do amor dele, e em deixar com que os planos dele se concretize na minha vida. Eu queria que nesse instante você pensasse um pouquinho a respeito disso. Feche seus olhos. Natal, o marco da história. Natal, onde o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, se faz homem. Pior do que isso, ele se faz maldição. Em Gálatas fala a respeito disso, porque ele se torna maldito porque todo aquele que fosse morto no madeiro era declarado maldito. E o nosso Deus fez isso por mim e por você. Ele não só abre mão da glória dele, mas ele se torna maldito para que eu e você fôssemos achados nele novamente e restaurado o plano original de Deus para que nós caminhássemos com ele até os fins dos tempos. E hoje ele quer restaurar novamente essa comunhão comigo e com você. Pensa um pouquinho a respeito disso. Abre seu coração para Deus e vê se existe algo em você que precisa ser alterado, que precisa ser mudado, que ele precisa nascer.